Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. E hoje a gente vai fazer o quê? Ó? O que eu tenho aqui? Multímetro na mão, uma placa de vídeo que não dá vídeo na mão, uma GTX 970 essa aqui, tá? E enfim, chegou nossa aula de análise básica de placa de vídeo. Vamos lá, né? O que a gente pode fazer em casa com ferramentinha simples aqui, ó? Multímetro de bazar, cara, de 1,95. Tem uns por 15 conto, já vi uns bem baratinhos. Já serve para ter uma base. Então é isso aí que a gente vai ver, espero muito que vocês gostem. Vamos agora pro que interessa. Vamos lá. Então galera, seguinte, eu tenho uma bancada aqui, tá? Uma bancada com kit Xeon, o E5 2650V2, tem 4 GB de memória RAM, um único módulo. Tô aqui com a minha bancada, uma fonte de 600 watts de potência, e eu tenho aqui uma placa de vídeo, que é uma GTX 1050 Ti. Ela não é o destaque dessa aula, eu só quero mostrar é que eu tenho uma bancada aqui funcional, tá? Ó, eu tô com um vídeo aqui, funcionando belezinha. Eu vou desligar esse kit, essa bancada, e a gente vai colocar no lugar essa GTX 970 PNY, é a fabricante. Essa GPU aqui, ó, tem conector DVI-I, tem conectores DisplayPort, Mini DisplayPort e Mini HDMI também, ó. Não tem nenhum HDMI tamanho grande, né, normal. Seguinte, essa GPU aqui, ela não tá dando vídeo, tá? Não tá dando imagem. Uma outra coisa, eu não cheguei a mexer nessa placa. Eu sei que ela não tá dando vídeo, ela veio junto com outro computador que eu comprei, o antigo proprietário, ele tinha isso aqui junto e quis dar junto. Ele falou que já não estava dando vídeo. Então eu resolvi pegar essa placa aqui pra gente testar nessa aula de hoje, tá? Então assim, eu não sei o histórico dela, eu não sei qual que é o sintoma, eu não abri ela, eu não sei nada. Meu objetivo é realmente ir vendo junto com vocês que nesse cenário real eu consigo ir passando pontos de vista e aí algumas coisas que devem ser necessárias, né? No real, no dia a dia mesmo, antes de estar fazendo um diagnóstico disso aqui. Mas lembrando, a gente vai fazer uma análise básica nessa aula de hoje, tá? Até porque para fazer um reparo nisso aqui, aí vai exigir algum conhecimento, mínimo que seja, em eletrônica, né? Ou em operar outras ferramentas, ferro de solda, estação de retrabalho, uma fonte assimétrica, um osciloscópio, esse tipo de material, um regravador de BIOS que eu tenho aqui, então exige um pouco mais. Então é o seguinte, galera, o que a gente vai usar nessa aula de hoje mesmo? Um kit de chaves, né, para poder fazer a abertura do componente aqui, a abertura da placa. O multímetro, que é uma coisa já muito mais acessível e mais fácil de trabalhar, e já serve muito bem também para dar um norte de que problemas a gente tem. Alguma coisa de material de pincel para limpeza, talvez álcool isopropílico ou um limpa-contatos, spray limpa-contato mesmo, ó. Tem até um desenho de uma placa lógica aqui. É uma mistura de álcool isopropílico com outras, um solvente bem diluído, então serve basicamente como um álcool isopropílico. Papel higiênico para limpeza, alguma coisa de pincel, eu vou pegar isso aqui, ó, esse pincel da ponteira dessa minha pistola de ar pra gente ter aqui. Pasta térmica também, né? Caso seja algum problema de temperatura na GPU. Então vamos deixar isso aqui tudo aqui, certo? Vamos botar essa GTX 970 aqui na bancada? Vamos ver qual que é o sintoma dela? Então vamos lá, né? Tá aí que eu tá a placa de vídeo, não tá dando imagem e vai começar a fazer uma análise nela. Olha que legal. Vai poder estudar ela e tentar decifrar e diagnosticar, né? Ver qual é o BO que tá rolando. Então a gente vai plugar a placa de vídeo aqui na placa-mãe, no PCI Express, né? Normal, uma instalação convencional. Só que, antes disso, eu já tenho que dizer que nesse cenário em que eu pego uma placa de vídeo que não tá dando imagem, que não está funcionando bem, e eu simplesmente pego ela e plugo na minha placa-mãe, sem antes fazer alguns testes para ver se ela não está em curto, eu já estou comprometendo e colocando em risco a minha bancada. Então já começou errado aqui, isso que eu quis dizer. Ou seja, para começar o diagnóstico, não vai começar sendo plugando direto na placa-mãe e ligando o negócio. A gente primeiro vai conferir algumas coisinhas. A gente precisa conferir as linhas de entrada de alimentação da placa, que vão ser nessa primeira divisa do PCI Express e vão ser aqui nos conectores de entrada de alimentação da fonte de alimentação, certo? Aqui entram 12 volts, que vem lá do cabo da fonte de alimentação, né? Os cabinhos preto e amarelo, o cabo preto da fonte é 12 volts, né? E aqui no PCI Express também entram 12 volts em um dos terminais e entra 3.3 volts também. Nessa primeira divisa aqui, tá? É a alimentação. Se tiver curto nesses 3.3 volts, nos 12 volts, quer dizer que os 12 volts eles estão em contato direto com o aterramento da placa, que é o 0 volts, né? Então isso está errado, tá? Se uma placa estiver em curto, nessa situação, eu não posso jamais conectar ela na placa-mãe, porque esse curto, ele pode muito bem passar para a placa-mãe. Então como vai ser o teste? Olha só. O que a gente tem que prestar muita atenção, tá? Esse aqui é a representação do slot PCI Express na placa de vídeo. Esse aqui é a primeira divisa aqui, né? Com alguns terminais. E aqui em cima a gente tem aquele conector de 8 pinos ou 6 pinos, né? Que vai lá o conector da fonte, certo? Então o que a gente vai fazer aqui, né? Olhando esses terminais. Nessa primeira divisa, pegando a placa assim, nessa posição de cima, não virada assim, olhando de cima. Os 3 primeiros terminais, como eu estou ilustrando aqui, 1, 2, 3, são eles que recebem 12 volts da placa-mãe. Então 12 volts entram nesses primeiros
3 terminais, tá? O quarto terminal é de aterramento. GND é a sigla que significa ground, que é terra, tá? O aterramento da placa. É o 0 volt. Então é o pino 4. Aí passa 5, 6, 7, chega no 8. O oitavo pino, oitavo terminal, na verdade, ele recebe 3.3 volts da placa-mãe. O teste que a gente vai fazer vai ser simplesmente um teste de continuidade, que é chamado. Ele testa se existe ligação entre um ponto e outro. A gente vai com os terminais, com as ponteiras do multímetro e vai encostar uma ponteira em um dos terminais que representam 12 volts. Todos eles estão interligados entre si, tá? Então não precisa ir um por um. Basta ir em um 12 volts, já chega. Esse teste já vai representar para os 3. Então a gente vai encostar em um terminal de 12 volts com uma ponteira e com a outra ponteira do multímetro vai encostar no GND, no terminal 4, ou pode encostar, na verdade, na carcaça da placa. Pode ser encostado aqui no espelho traseiro, por exemplo, porque ele também está ligado ao aterramento. Aqui na carcaça também é 0 volt, então serve de igual. Se o nosso multímetro mostrar baixa resistência, ou se ele apitar, quer dizer que existe um curto-circuito entre o ground e os 12 volts. Isso quer dizer que existe uma ligação entre eles. E quando existe uma ligação entre o GND e o 12 volts, isso faz com que o 12 volts vire 0 também. Então não funciona direito. Esse mesmo teste a gente vai fazer com os 3.3 volts. Encostar no terminal 8 com uma ponteira e com a outra ponteira ir lá no espelho da placa de vídeo. Verificar se dá continuidade ou não. E se tiver continuidade ou a resistência estiver baixa, tá errado. Quer dizer que tem ligação entre esses dois pontos e não pode existir isso. E os 3.3 volts vão virar 0 volts. E o tipo de estrago que isso pode acarretar em componentes internos aqui para cima na placa de vídeo é gigantesco, tá? Essa mesma metodologia de teste vai ser feito com o conector aqui de cima. Esse conector só entra 12 volts. E aí é uma regrinha aqui, tá? No conector a gente tem um lado que tem a travinha, né? Olha, ó, estão vendo? Da travinha? Aqui nesse conector, os pinos que estão do lado da trava, todos eles são 0 volt, são GND, são terra. Do lado oposto é a entrada de 12 volts. Então aqui a gente também vai fazer um teste simples assim, com os dois terminais do multímetro, né? Um no 12 volts e um no 0. Também não pode dar continuidade, não pode fechar curto, porque senão tá errado, tá? E outra coisa é que, diferente desses terminais 12 volts aqui, que eles estão interligados entre si, essa entrada de 12 volts não está ligada diretamente a essa entrada de 12 volts aqui. Então esse teste tem que ser feito separadamente, tá? Testar 12 volts aqui não serve para esse conector aqui. Tem que ir aqui no conector e testar esses 12 volts aqui também, certo? Vamos testar na prática. Com o multímetro, a gente vai selecionar o teste de continuidade, uma escala de continuidade, ou escala de diodo também chamada, ou escala sonora. Tem esses nomes semelhantes. Se atentem no desenho que vai estar no multímetro, tá? Todos eles vão ter o desenho semelhante. Parece um sinal Wi-Fi, esse laranja aqui. Esse é o teste. O que vai acontecer? As duas ponteiras, ponteira vermelha positivo e preta negativo, 0 volt. Estão vendo que aparece o valor 1 nesse momento? Isso quer dizer é um valor indefinido ou infinito, certo? Um valor indefinido de quê? De resistência elétrica. Por quê? As duas ponteiras não estão encostando uma na outra. Tem ar entre elas, né? E a eletricidade não passa no ar. Tem uma resistência enorme ou indefinida. Por isso que está mostrando um aqui. A partir do momento que eu encosto aqui, ó, agora está dando valor, ó. Esse valor tá alto até, tá? Tá 18 ohms. Agora tá dando menor, ó. 0,2 ohms. Ó, 1 ohm. Isso aqui é um valor de resistência, tá? Como tá 0,01, é um valor baixíssimo, né? É quase 0 ohms. Essa unidade ohm é a unidade de resistência, resistência elétrica. Como tem quase 0,000, é quase que resistência zero a passagem de corrente elétrica entre as duas ponteiras aqui, ó. Ou seja, é uma passagem de corrente elétrica muito boa, quase perfeita, né? Então passa energia de um ponto ao outro. Então é isso que a gente faz ali nos terminais. A gente vai ver se tem uma passagem de corrente entre eles. E é isso que não pode acontecer. Esse então aqui não pode acontecer quando olhar os terminais, tá? Não pode ter uma resistência assim. Tem que ter uma resistência alta. Ó, agora eu sou o ponto que liga aqui as duas ponteiras. Uma resistência altíssima, né? Vou fazer um outro teste aqui, hipotético. Ó, tô testando um terminal aleatório aqui, que não interessa para esse teste. É só um terminal de sinal do PCI Express, não tem nada a ver com esse teste aqui. Só para dar um exemplo, tá? Esse terminal de sinal, ó, ele tem uma resistência de 653. Uma resistência alta dessa já impede passagem de corrente elétrica entre um ponto e outro. Então é esse tipo de valor que a gente tem que encontrar, certo? Se tiver 004, 005, também é um curto isso aí já, tá? É uma resistência muito baixa. Então tem passagem de corrente elétrica. Valores como 0,18, 0,20 já começa a aumentar essa resistência elétrica, mas ainda uma resistência baixa que pode ser algum sinal de defeito. Não é um curto total, mas já está muito fraca essa resistência. E uma outra coisa, tá? Fiquem sempre olhando o valor no multímetro, tá?
Tem multímetro como esse meu aqui, que quando bate 50 ohms, ele apita. Que ele apita de 50 ohms para baixo, ele apita. Só que 50 ohms já é uma resistência mais alta, então não dá para caracterizar como um curto, certo? Então vamos lá, vamos fazer o teste. Vou começar testando esses terminais aqui, ó, da entrada da fonte. Vamos ver se não tem curto, né? Uma ponteira preta nos terminais que representam o GND, que são os que estão do lado da trava, então eu conecto neles. E o cabo vermelho do positivo eu coloco nos pinos que representam 12 volts. Vocês vão poder até ver alguma coisa de valor, ó. Dá um valor bem alto, ó, 1000 e tantos ohms, e daí já vira 1, né? É porque a resistência é tão alta, ele marca ali 1000 e pouquinhos e já, na verdade, essa resistência é muito maior e já para de exibir, e fica só com o 1 aqui, né? Que é de infinito ou indefinido. Tá correto isso, tá? Se acontecer isso aqui, ó, já é curta. Eu tô com as duas ponteiras no GND agora. Então se acontecesse isso, medindo GND e 12 volts, aí era problema. A gente teria um curto nessa linha de 12 volts que entra da fonte de alimentação. Ah, outro ponto, tá? Esses 12 volts aqui dos pinos, eles estão todos interligados. Então basta medir uma vez só o 12 volts aqui que já tá ok, tá? Ele só não equivale ao 12 volts daqui do PCI Express. Essas duas entradas são distintas, tá? Mas basta medir um terminal de cada uma delas só. Agora vamos lá de novo com outro teste, ó. Ponteira preta aqui, ó, na carcaça, pode encostar assim mesmo. Agora eu vou em um dos 3 primeiros terminais de 12 volts. Ó, 800 e tantos, né, ohms. Corretíssimo. Agora eu vou no terminal 8, que é o 3.3 volts. 8. Também, ó, 400 e poucos ohms. Alta resistência também. Então tá correto. Então ok, galera. Teste concluído. Ela não tem curto nas linhas de 12, de 3.3 e 12 volts. Agora sim a gente pode conectar ela na bancada, tá? Muito bem, vamos ligar? Ó, até minha bancada já apitou aqui, a placa-mãe deu bip, né, que tá com algum erro já. Os fãs aqui da placa de vídeo até roda, o fã, né, é um só, mas ali, ó, nada, nada, nada. Simplesmente nada. Então, ok, né? A gente sabe que ela não tem curto nas partes de alimentação dela, para ela poder funcionar. Então alguma coisa lógica para dentro dessas partes aí é que tá com algum problema, né? Ok, galera, a gente viu, não deu sinal de vida, a bancada até apitou, indicando algum problema lógico e vamos lá. O que resta pra gente nesse momento? Um próximo passo, né, para essa análise básica e abrindo um parênteses, muito importante. Notem que o que a gente fez até agora, a gente não precisou violar nenhum lacre da placa, tá? Então se fosse uma placa de vídeo em garantia ainda, a gente não violou a garantia, certo? Isso é um ponto muito importante, tá? Para vocês não perderem a garantia se tá com a placa de vídeo nova. Eu indico que encaminhe para garantia, leva para garantia. A menos que o cara realmente não faz questão de ter a garantia, né? Que acha que vai demorar demais ou que não vai cobrir, etc. Só isso que eu quero dizer e dar atenção, tá? Porque agora que a gente vai abrir ela, vai romper lacre e vai perder a garantia da placa. Então vamos lá, pegar a chave Phillips do tamanho necessário. Aqui cada carcaça de cada placa tem uma história diferente para abrir. É só a gente prestar atenção aqui no principal. Eu acredito que se eu abrir esse parafuso aqui, ele tá prendendo a carcaça plástica. Abrir esse aqui. Tem mais um aqui que também parece estar prendendo a carcaça plástica. Vou tirar ele. Tá, bem dizer, quase 100% solto já a carcaça. Tem 4 parafusos aqui, ó. Esses aqui prendem o dissipador do chip gráfico, tá? Parece que esse parafuso aqui também vai liberar a carcaça. Tem mais outros 2 parafusos aqui, um aqui e outro aqui, que também prende um dissipador interno ali. Muito cuidado aqui na hora de puxar, sempre tem o cabinho do fã aqui da carcaça, né? Então cuida para na hora de puxar, para não arrebentar o cabo. Tem um slotzinho de encaixe desse cabo do fã, é só pegar e realmente puxar para cima. Aí, soltou. Só um slotzinho assim, bem fácil de encaixar. Olha só a sujeira dessa placa. Nossa senhora, eu não fazia ideia que ela estava tão suja assim. Não fazia ideia mesmo. Então aí, né, galera? Isso aqui é a construção da placa, o PCB dela. A placa de circuito impresso dela, né, é bem mais reduzida do que a carcaça em si, né? Essa parte de trás é só com o fã aqui mesmo. Achei um dissipador até pequeno, né? Para ser uma GTX 970, né? Para a época era um dos chips mais poderosos e só um dissipadorzinho assim é bem diferente mesmo isso, mas ok. Na sequência, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse dissipador aqui da placa agora, esse lacrezinho que tem aqui, agora eu vou abrir ele de vez. Cuidar na hora de apertar a placa para ela não curvar assim, ó. Aqui eu apertei, ela já fez um movimento aqui. Nesse ângulo vocês não conseguem ver, mas ela fez isso aqui, ó. Então isso aqui machuca, né? Agride o PCB. Então às vezes tem que ou botar no canto da mesa assim, porque o espelho ele é sempre mais alto que a placa aqui, né? E daí quando a gente aperta aqui, ó,
tem uma parte no meio que fica sem encostar na mesa, daí então aperta e ela curva. Então pode deixar assim com o espelho para fora na mesa, e aí assim quando botar pressão ela não vai curvar nada. Fica até melhor, bem mais firme de trabalhar, mais seguro, né? Tirei todos os parafusos. Aqui a gente tem um dissipador com a base de cobre, pasta térmica, e aqui enfim tá dando para ver o chip gráfico, né? Que é o processador aqui da placa de vídeo, e os chips de memória VRAM. São os chips aqui como se fossem os chips lá da memória RAM na placa-mãe também. O próximo passo, o que seria, galera? Vou tirar esse dissipador aqui também, eu desparafusei. O próximo passo seria realmente a análise visual. Passar o olho muito bem passado em vários cantos aqui da placa a fim de encontrar alguma anomalia física, alguma coisa meio escura, meio queimada ou com uma solda meio diferente, que passe a impressão, né, de que alguma coisa de errado aconteceu ali. Vai realmente muito bem da calma, tá? Às vezes pode ter um capacitor, alguma peça trincada, que o trincado é tão pequeno que realmente a gente não consegue enxergar, e ainda mais se olhar muito rápido. Então realmente tem que olhar com muita calma, tá? Isso que eu quero ressaltar. Uma outra coisa para ajudar nessa análise visual é fazer a limpeza, né? Passar aqui o pincel, que a gente comentou antes, passar um pincel na placa para realmente tirar excesso de poeira, porque essa poeira também dificulta muito para ver as coisas. Olha só a sujeira que tá caindo. Se alguém se perguntar, né? E sujeira excessiva dá esse tipo de problema? Ao ponto de não dar vídeo, né? Como é o caso. Isso não, esse problema, esse defeito que tem aqui, não é uma limpeza que vai resolver, infelizmente, né? Lembrando também, né, galera, que isso aqui é uma aula de análise básica de GPU, que a ideia é a galera que não entende tanto poder entender mais e fazer uma análise básica em casa mesmo, né? Sem investir muito, para ter uma ideia, ao menos, de qual que seria o problema, né, da placa. Acho que é bem válida a ideia dessa aula. E outros problemas de GPU, que exigem troca de componente ou análise, né? Vou pegar aqui uma chave Phillips para dar uma raspadinha aqui. Tem uma área que tá meio suja, uma sujeira mais pesada. Queria ver se não era um queimado ali, mas não é. Só sujeira mesmo. Pode ser feito, tá? Pode passar assim, se tem uma sujeira mais dura para raspar de leve, né? Uma chavezinha, só não pode forçar mesmo, né? Terminei de limpar. Bom, aqui já dá para ver um pouco mais da sujeira. Olha só, a sujeirama. Ó, apertou a mão aqui no canto. Fora esse pó aqui, né? Tá louco. Então, galera, limpei, tô olhando em todo o canto da placa aqui, ver se eu não acho nada de ruim. Eu olho de setor em setor, separadamente, tá? Por exemplo, olha aqui esses chips de memória primeiro, ao redor deles, ok. Aí eu olho já um outro setor aqui, esses chips aqui, olha esses chips aqui, né? Ao redor deles, beleza. Passo para outra parte aqui embaixo, olhem tudo que tem aqui ao redor, passo para cá. Vou dividindo, né? Faço uma lógica na minha cabeça, na minha visão, vou indo de setor por setor. Assim fica mais fácil de olhar e não cansa tanto, né? Se tu olhar direto a placa inteira, assim, com tanto componente, te apavora meio de início. Então assim tu vai avaliando de parte em parte, parece que fica mais fácil, parece que não fica tão cansativo ficar olhando, certo? A parte de cima aqui, eu não achei nada demais, tá? Vou olhar aqui na parte de trás, embora não tenha tanto componente maior, né? Também tem muito componente que trabalha em conjunto com a parte de cima, né? Então é igualmente importante. Não vi nada de errado. Então o próximo passo vai ser a gente pegar e ligar essa placa com ela desmontada e ver se a gente encontra tensões que tem que existir aqui na placa. Essas tensões aí vão ter num PDF que tá aqui nessa aula para vocês fazerem download, tá? São as tensões de PLL, que é o Phase Locked Loop. É uma tensão de um sinal de sincronia, da sincronia das informações da placa de vídeo entre o sistema, placa-mãe e afins. A gente tem que ter a tensão de VRAM, que é 1.5 volts, a tensão de memória, dos chips de memória. A gente tem que ter a tensão de VCore, que é a tensão do chip gráfico aqui. Tem que ter 5 volts, a tensão também de 5 volts, e tensão de 1.8, que vão estar em um regulador de tensão aqui, tá? Então, vamos lá. Como a gente vai proceder então, galera? A gente vai prestar atenção em um tipo de componente principal para fazer a medição. Tá? Presta atenção. E esse componente que a gente vai olhar são as bobinas, que são esses retângulos na cor cinza maiores aqui. Tem 4 maiores e tem 2 menores aqui, ó. Vocês podem ver que eles têm um terminal aqui na lateral, ó. É esse terminal que a gente vai encostar com a ponteira do multímetro para medir. A bobina menor tem os conectores também igual, tá?
terminal aqui. Outro ponto importante é que essas bobinas que tem nessa placa, elas são do tipo SMD. O que é isso? Que os terminais ficam na parte superior da placa de vídeo, fica aqui na parte de cima, fica do mesmo lado do componente. Vão ter algumas bobinas que vai ter só o encapsulamento quadrado assim, ó. As 4 laterais vão ser lisas que nem essa aqui, e os terminais, em vez de estar do lado, eles vão atravessar a placa. São pinos na parte de baixo da bobina e eles atravessam a placa. Então na parte de trás da placa de vídeo, no posicionamento das bobinas, a gente vai ter alguns terminais desse tipo aqui, ó. Então a gente vai ter que medir nesses terminais nesse caso, certo? Umas diferenças físicas, mas a lógica é a mesma. O posicionamento vai variar de placa de vídeo para placa de vídeo, mas a gente vai prestar atenção nesses componentes aqui, que são as bobinas, que em grande maioria das vezes a bobina ela já está sendo o estágio final da saída de uma fase de alimentação. Uma fase de alimentação, resumidamente, é um setor da placa que regula a tensão que a gente vai medir. Então a tensão V-Core vai ter uma fase dela, que é esse VRM chamado aqui também. São 4 fases, vai ter a tensão de VRAM, que vai ter a fase que vai regular isso, e a gente mede a tensão que essa fase está gerando aqui nas bobinas, tá? O que é essa regulagem? É esses 12 volts que entram aqui e que entram aqui, que passam nesses componentes aqui e saem na bobina já regulado na tensão de 1.5, 5 volts, 1.8, é a tensão que precisa. Então a gente vai ver se a placa está fazendo isso, que a gente viu que ela não tem problema de entrada de alimentação. A gente vai conferir agora se o circuito está fazendo a conversão correta para essas tensões que precisam, certo? Então eu vou lembrar mais uma vez vocês aí, que tem um PDF para download aqui na descrição. E nesse PDF eu separei placas vídeo AMD e placas de vídeo NVIDIA. As tensões que a gente deve encontrar, a faixa de valor que deve ter ali, certo? Se esses valores não estiverem presentes na placa, então alguma coisa desses circuitos aqui não estão funcionando bem e esse pode ser o problema. Então vamos lá, a gente vai ligar a placa assim agora, ó, aberta. E com ela ligada, a gente vai pegar aqui o multímetro e vai colocar na escala de tensão, tensão contínua, corrente contínua. Pode ser na escala de 20 volts, como configurei aqui, ó. É um V com uma linha reta e pontilhados embaixo, 20 volts. Certo? Botei a escala de 20 volts porque a tensão máxima que vai ter aqui na placa é 12 volts. É a tensão máxima que entra nela. Na hora de medir, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a ponta preta do multímetro, vai de novo encostar aqui no aterramento, pode ser na carcaça, e a ponta vermelha, que é o positivo, vai ir no terminal dessas bobinas, certo? O ponto importante é que a gente não vai saber de início, não precisa saber de início o que é cada bobina. Ah, essa bobina aqui é da memória, essa bobina é do PLL. Não precisa saber disso. Tu vai saber disso aferindo aqui, é justamente olhando, porque daí tu vai ver qual que é a tensão que tá saindo, aí tu vai te dar conta, ah, essa tensão aqui é da memória, então essa aqui é a bobina da memória. Ok, vamos lá. Então aqui, galera, vamos conectar a placa mais uma vez, como se fosse ligar ela normalmente. Os conectores de alimentação a gente tem que conectar igual. Essa é uma hora também que tem que ter muito cuidado, tá? Para não esbarrar a ponteira do multímetro em outras partes, tá? Se resbalar, encostar numa outra parte indesejada, pode promover um curto-circuito. Então aí que chega o ponto de separar o menino do homem, né? Se não se sentir à vontade em fazer o processo, é melhor que não o faça mesmo, tá? Mas de qualquer maneira a gente tá vendo aqui como fazer, né? Ó, ponteira preta, eu posso até aterrar ela nos próprios terminais negativos aqui que vem da fonte. Assim fica até mais firme aqui, né? Agora eu vou ligar o computador, eu vou ter que ir em cada terminal das bobinas e ver a tensão que aparece. Vou posicionar isso aqui de uma forma que apareça bem, assim tá bom, né? Vamos ver o que a gente vai achar de tensão aqui. Essa medição ela pode ser rápida, tá? Até porque como não tem dissipador, e se tiver alimentação, né, pro chip, ele vai começar a esquentar. Então é importante que a gente meça isso aí rápido mesmo, né? Para não estar esquentando de graça o chip gráfico. Vamos lá, liguei. Vou medir aqui a primeira bobina, 0,1. Isso aqui é para ser 100 mV, convertendo a escala, 100 mV. Isso é para ser tensão de V-Core. Aqui numa outra fase, 0,002, 20 mV seria. Aqui uma outra. A gente pode ver que está muito baixo isso, tá? Aqui eu esperaria um 0,9, não 0,09. Essas aqui são as fases do chip gráfico, V-Core. Então não tem tensão nenhuma ainda pro chip. Nesse momento ele não vai nem esquentar assim. Quase não esquenta. Nas fasezinhas menores, que seria de memória RAM, também não tem. Ó, quase 0 volts, bem estranho. Eu vou já mostrar para vocês um outro componente que a gente confere para ver se tem 5 volts na placa, que é importante verificar. Isso aqui tá tendo, ó, 5 volts, ó, isso tá presente. A gente pode conferir o chip de BIOS também, já vou mostrar onde conferir. Tem que dar 3.3 volts, é o que está acontecendo. Então o chip de BIOS está sendo alimentado. 5 volts está presente na placa.
Galera, tensão de V-Core aqui não teve, tensão de memória RAM também não teve, tensão de PLL, que seria na faixa de 800 mV até 1 volt, também não teve. O que está presente? É a tensão de 3.3 que alimenta a BIOS, tá ok, tensão de 5 volts também tá ok. E o chip aqui, ó, não chega nem a esquentar, porque não tem nem alimentação indo para ele. Então tá aí, galera. Essas fases aqui, ó, que seriam de V-Core, como eu falei, quase 0 volts, muito pouca, né? 100 mV, quase zero. Essas duas aqui, ó, eu esperaria que uma fosse PLL e uma memória RAM. Nenhuma das duas tem tensão. Também muito pouco. Esse aqui é o chip de BIOS, tá? É o chip que tem a BIOS da placa. Vou tentar dar um zoom para ver se eu consigo mostrar nesse vídeo. A gente fala sobre isso e como regravar BIOS também no MATMW. Vai estar escrito aqui Winbond, tá? Fabricante desse chip de BIOS. O terminal 1 desse chip é o que está do lado da bolinha aqui, ó, da marcação. De média aqui tem que ter 3.3 volts. Isso quer dizer que ela está sendo alimentada, tá? Esse é um ponto. Não quer dizer que está 100% funcional, mas está sendo alimentada. Esse outro circuito aqui é um regulador de tensão e ele deve ter aqui, ó, nessa parte 5 volts. Ele tinha, tava ok. Então 5 volts estavam presentes na placa. Eram as partes que estavam ok, né? Aqui. Então a gente tem um sintoma aqui. A gente sabe que não tem curto na parte de alimentação, mas está faltando tensão aqui. Então daqui para dentro tá com algum problema. E aí que a gente começa a pensar, né? Avaliar esses sintomas e tentar achar culpados. As fases não estão tendo alimentação. Isso poderia ser um circuito de PWM, que é esse circuito aqui atrás da placa. Circuito integrado com vários terminais. Esse aqui é um CI controlador que ele gera uma frequência osciladora que diz para esses outros circuitos aqui quando eles devem trabalhar. E aqui nesses circuitos aqui, esses outros retângulos, né? Eles que fazem a regulagem desses 12 volts aqui para 1 volt do chip gráfico. E aí esse 1 volt passa aqui na bobina. Então a gente está sempre pegando aqui, conferindo na bobina, porque a bobina já é o resultado final da conversão. Se o PWM não está bom, ele não vai mandar esses caras aqui trabalharem. Então pode não gerar tensão. Isso pode ter acontecido da mesma forma aqui. Outros culpados que também poderiam ser uma BIOS corrompida, também poderia ser o problema, o causador de problema aqui. Então poderia ser feito o processo de regravação de BIOS e ver se isso iria resolver. Outra questão, quando a gente não tem tensão aqui, às vezes o circuito em si tá bom, mas o que está matando o circuito é o próprio chip gráfico que está em curto. Aí o problema já foi muito grande, né? Vai ter que ter um outro chip para substituir. Aí já é bem difícil. Não é algo que é vendido separadamente novo, é uma coisa de se encontrar em placa sucata. Até consegue o chip separado, né, mas usado, né, no AliExpress, e geralmente o preço é um absurdo, então também já deixa inviável o processo. Então nessa placa aqui, as coisas que eu faria inicialmente, por ordem de facilidade, uma regravação de BIOS, aí testa de novo, ver como é que funciona. Se não funcionou, eu iria fazer uma análise do PWM e ver se está tendo os pulsos de sinal, aí já preciso de um osciloscópio para verificar isso. Passando isso, se não tivesse um pulso, eu iria fazer a substituição desse circuito aqui, né? Depois disso, não é o PWM, está tendo pulso, aí eu já iria mirar aqui, ó, que esse aqui é o problema. Então com isso, galera, a gente acabou vendo uma análise básica de GPU, de placa de vídeo. Com essa aula aqui a gente consegue ver que tem muitas outras coisas mais para ver, né? Então assim, realmente a gente consegue estar aqui arranhando por cima, mas fazer qualquer passo a mais já vai exigir mais conhecimentos e mais ferramentas, né? Para estar fazendo o serviço. Outros pontos de placa de vídeo. Vamos dizer que a placa não tá com problema de não ter vídeo, né? Mas tá muito quente, ou até pode dar algum artefato, que são aquelas imagens distorcidas, né? Uns fantasmas assim na imagem. Os artefatos às vezes podem ser até problema de aquecimento do die aqui, tá? Que é essa parte espelhada do chip. Quando tá com a pasta térmica ressecada, então vale a abertura da placa, a limpeza com o papel higiênico, e aí no momento de reaplicar a pasta térmica, ela tem que ser colocada por cima de toda a superfície espelhada. Não pode ficar nenhuma parte faltando. Tem que realmente preencher toda a superfície, para evitar que algum canto fique sem pasta e esse canto seja um superaquecimento, ok? Mas então, galera, é isso aí para essa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado pela força e pela presença de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!